O que você faria se a sua fé te levasse direto para o fogo? O que você faria se a obediência a Deus custasse a sua própria vida? Esta não é uma pergunta hipotética. 3 jovens viveram exatamente isso. Imagine a cena. Babilônia, a maior potência mundial da época. O rei Nabucodonosor, no auge de seu poder e orgulho, constrói uma estátua colossal, com quase 30 metros de altura, toda feita de ouro. Ele emite um decreto. Ao som de trombetas, flautas e todos os tipos de instrumentos, todos no reino, sem exceção, deveriam se prostrar e adorar a imagem que ele ergueu. A pena para quem desobedecesse era terrível e imediata: ser lançado em uma fornalha de fogo ardente. A música soa. Uma multidão de governadores, prefeitos, juízes e oficiais de todo o império se curva. O medo e a pressão social são imensos. Mas no meio daquela multidão, 3 homens permanecem de pé. Seus nomes eram Hananias, Misael e Azarias, mas você provavelmente os conhece por seus nomes babilônicos: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eram jovens hebreus, exilados de sua terra, mas que carregavam no coração uma convicção inabalável. Só existe um Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e a ele somente adorariam. A coragem deles não passou despercebida. Invejosos, alguns astrólogos babilônios correram para acusá-los diante do rei. Ó rei, vive para sempre, disseram eles. Existem alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que tu mesmo colocaste sobre os negócios da província da Babilônia. Eles não fazem caso de ti, ó rei. Não servem aos teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. A fúria de Nabucodonosor foi instantânea. Como ousam desafiá-lo? Ele os manda chamar. Diante do homem mais poderoso do mundo, os 3 jovens são confrontados. É verdade? Pergunta o rei, ainda dando-lhes uma chance. Se estiverem prontos, quando ouvirem a música, se prostrem e adorem. Mas, se não o fizerem, serão lançados na fornalha. E que Deus será esse que poderá livrá-los das minhas mãos? A pressão era máxima. Era a chance de salvar a própria pele. Mas a resposta deles ecoa através dos séculos com uma fé impressionante. Eles não precisaram de tempo para deliberar. Olhando nos olhos do rei, disseram: Ó Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este assunto. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei, ele nos livrará. E então, eles acrescentam a frase que define a verdadeira fé. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A fé deles não estava condicionada ao livramento. Estava firmada em quem Deus é, independente das circunstâncias. A resposta calma e decidida dos jovens transformou a fúria do rei em uma raiva cega. O semblante de Nabucodonosor se desfigurou. Ele não apenas mandou que os executassem, mas ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. 7 vezes. O calor era tão intenso, tão sobre-humano, que os soldados mais fortes do exército, os homens que amarraram e levaram Sadraque, Mesaque e Abed-nego, morreram instantaneamente, consumidos pelas chamas que escapavam da fornalha antes mesmo de conseguirem jogar os 3 jovens lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, amarrados, caíram no meio do fogo. Para qualquer um que olhasse, era o fim. Uma morte certa e agonizante. Mas então, algo extraordinário acontece. O rei Nabucodonosor, que observava tudo, levanta-se de um salto espantado. Ele se vira para seus conselheiros e pergunta: Nós não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Eles confirmam: Sim, ó rei. E o rei exclama: Pois eu vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, e eles não sofrem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O rei, que havia desafiado Deus, agora testemunhava o impossível. Aquele que aqueceu a fornalha, agora tremia diante do que via. Ele se aproxima da porta da fornalha e grita: Sadraque,
Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E eles saíram. Diante de toda a corte, de todos os seus acusadores, os 3 jovens caminharam para fora do fogo. As pessoas se aglomeraram para ver. As cordas que os prendiam foram queimadas, mas o fogo não teve poder sobre seus corpos. Nem um fio de cabelo de suas cabeças foi chamuscado. Suas roupas estavam intactas, e o mais impressionante de tudo, não havia sequer cheiro de fumaça neles. O milagre era inegável. O rei Nabucodonosor, o mesmo que os condenou, agora erguia a voz para louvar. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Eles desafiaram a minha ordem e preferiram entregar seus corpos a servir ou adorar qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Naquele dia, o rei emitiu um novo decreto. Qualquer pessoa, de qualquer povo ou língua, que dissesse algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria despedaçada. Porque nas palavras do próprio rei, não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Os 3 jovens, que arriscaram tudo por sua fé, foram promovidos a posições ainda mais altas no reino. Essa história não é apenas sobre um milagre antigo. É sobre as fornalhas que todos nós enfrentamos hoje. A pressão para nos conformarmos, o medo de ficarmos sozinhos, as provações que testam o limite da nossa resistência. Pode ser um problema de saúde, uma crise financeira, uma perseguição no trabalho ou na faculdade por causa de seus valores. Cada um de nós tem seus fogos. A lição de Sadraque, Mesaque e Abednego é poderosa. Nossa fé não nos isenta das fornalhas, mas ela garante a presença de Deus conosco dentro delas. Eles entraram na fornalha como 3, mas lá dentro eram 4. E essa é a promessa para nós também. Não importa o quão quente a situação pareça, nós nunca estamos sozinhos. Quando nossa fé é verdadeira, até o fogo perde o seu poder. Ele pode queimar nossas amarras, mas não pode nos consumir. E você? Qual é o fogo que você tem enfrentado? Quero muito saber. Deixe aqui nos comentários como a sua fé tem te ajudado a vencer os desafios da vida. Sua história pode inspirar outra pessoa que está passando pela fornalha agora mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal para mais histórias de fé que transformam vidas. Fique com Deus e até a próxima!